Oiê! Me conta uma coisa, o seu filho come bem? Não, porque toda mãe vive preocupada se a criança está se alimentando direitinho, se o filho está crescendo, se a fralda está ficando cada vez mais justa. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá? Tem vários outros vídeos para você assistir aqui e deixa o seu like, deixa a sua curtida para mim, tá bom? Porque eu não quero que a sua fralda fique justa. Bom, e voltando ao assunto, quando vai começar a introdução alimentar, o que a gente faz? Corre lá pro Google atrás de métodos, de jeito de preparar o alimento. Olha, é um desespero quando a criança não come logo nas primeiras tentativas, mas calma, porque tudo se ajeita, né? E o que não pode faltar é paciência. Então hoje eu vou conversar com a Paula Cunha, que é engenheira de produtos, que é mãe do Matheus, de 4 anos, da Helena, de 2, e agora ela arrumou mais um filho ali, né, que nasceu nesse intervalo de 1 ano entre a Helena, que é a Mima, uma empresa de alimentação infantil, mas para bebês também, que tem um foco super bacana. E eu queria que você agora contasse pra gente como é que surgiu a ideia, porque a Paula, né, engenheira de produção, foi agora para alimentação infantil. Teve inspiração nas crianças, aposto, né? Teve muita inspiração nas crianças. Bom, vamos lá. Eu sou engenheira de produção, comecei a minha carreira com consultoria, fazia desenvolvimento de novos negócios para grandes empresas, fiquei um tempo nessa consultoria e me aproximei desde muito cedo do mundo de startups. Eu sempre quis, de fato, trabalhar ali na operação de uma empresa. Eu sou carioca, mas eu vim trabalhar numa startup, depois dessa consultoria, numa startup aqui em São Paulo. E foram 5 anos muito legais. Eu entrei nessa empresa, tinha menos de 10 pessoas, saí, tinha mais de 200, virei sócia, participei de uma fase de crescimento muito interessante e que trouxe muita bagagem para o que eu faço hoje. E nesse tempo que eu estava aqui em São Paulo, eu tive o Mati, meu primeiro filho, e foi muito difícil, Nath. Ele era uma criança assim, muito difícil, chorava o tempo inteiro, e tava só eu e meu marido aqui, sem rede de apoio, e a gente quis voltar pro Rio, para estar perto da minha mãe, da minha sogra, amigos, enfim. E aí quando ele tinha 6 meses, a gente voltou pro Rio, e eu fui trabalhar numa outra startup, agora uma health tech, que tinha alguns aplicativos para médicos. Eu fui como diretora de produto, então eu fiz muito da minha carreira nessa parte de produtos digitais, numa parte mais de operações e produto. E também foi uma experiência super legal, fiquei 2 anos nessa startup, e eu tive minha segunda filha, que é a Helena, há 2 anos atrás. E na licença maternidade, que foi em paralelo à pandemia, eu estava no interior com meus pais e estava estudando muito sobre, assim, acho que a maternidade abre um mundo de novas coisas pra gente. Não, sem dúvida, né? É imenso. Você fala, como é que existe? Eu vivi tanto tempo sem saber disso e isso é tão importante, não Exatamente. é? A gente tem uma sensação de que, poxa, preciso aprender tudo de novo, né? Exatamente. Então, assim, desde quando o Mati nasceu, eu já comecei a estudar muito sobre a importância da primeira infância, para a nossa vida, para desenvolvimento cognitivo, motor, emocional. Os primeiros 1000 dias, Os primeiros 1000 dias, isso né? É Tanto falado. E dentro desse mundo inteiro de primeira infância, eu estudei muito sobre alimentação e a importância da alimentação, tanto para desenvolvimento nosso ali nos primeiros anos, como, e assim, tem dados incríveis de 80% do nosso cérebro é desenvolvido até os 2 anos de idade, 60% do que a gente come vai para o desenvolvimento, nesses primeiros anos de vida, vai para o desenvolvimento do cérebro. Incrível. Então tem essa questão ali momentânea mesmo dos primeiros anos, da alimentação nos primeiros anos, como o que para mim é ainda mais importante, que é a importância da alimentação nos primeiros anos de vida para a criação de hábitos saudáveis que a gente vai levar para o futuro. Interessante. E aí eu estudei isso muito num nível individual, né, dessa importância, como num nível mais macro de sociedade. E aí quando eu fui ver e analisar melhor os números, você vê que 30% hoje das crianças e adolescentes no Brasil estão com excesso de peso. Cara, São números, um número assustador quando a gente pensa, né? A cada 10, 3
são obesos. Exato. E aí, se a gente pegar também, né, uma criança, um adolescente obeso, provavelmente vai ser um adulto obeso. Sim, sim. É difícil talvez você mudar nessa altura do campeonato hábitos alimentares, manias e paladar também, porque o nosso paladar vai viciando em coisas que não são naturais, digamos assim. É muito mais fácil o nosso cérebro ter ativações neurológicas do açúcar, do sódio, do excesso de sódio das comidas, né? Porque a gente sabe que alimento industrializado ele vem com uma quantidade grande de todas essas substâncias que deixam as nossas papilas gustativas enlouquecidas, não é? É exatamente isso. E, então, assim, uma criança obesa, ela tem 5 vezes mais chance de se tornar um adulto obeso. Então, é um problema, realmente um problema de saúde pública, um problema que a sociedade tem que olhar. E aí quando você me pergunta, né, como surgiu a ideia, surgiu muito mais de uma paixão pelo problema. Eu vi que era um problema muito sério essa questão da alimentação na primeira infância. E eu me apaixonei por isso. E eu quis dar uma alimentação muito saudável para os meus filhos. Eu fui uma pessoa que sempre comi bem, mas venho de uma geração onde os pais estavam muito acostumados a dar produtos industrializados, biscoitos, refrigerantes, sofri muito com isso e eu me coloquei isso de que eu queria que meus filhos tivessem uma alimentação saudável desde cedo e eu fui atrás disso. Eu falei, bom, vou tentar dar essa alimentação para os meus filhos e eu caí num problema que eu tinha uma sensação de que eu estava dando brócolis e cenoura para meus filhos todos os dias. E por que isso? Porque você não gosta de cozinhar? Era só o que você sabia fazer? Não, então eu acho que tem um misto de várias coisas. Tem o... É o mais fácil, que eu sei que eles gostam. Tá. E aí você acaba indo pelo... Cara, eu quero alimentar. Que é picoma, quero né? picoma, exatamente. A gente entra numa fase que a gente fala, meu, se comer, o que comer tá bom. Tá bom, exato. E aí, então tinha isso. Tem a questão de... eu não conheço de tudo e eu fui... Por eu estar estudando muito disso, eu fui conhecendo alimentos e colocando alimentos na minha rotina que eu não conhecia antes. E tem a questão da vida corrida, sabe? Você vai no supermercado entre você sair do trabalho e pegar a criança na creche. Então você tem 10 minutos, você vai ali ficar pensando... Eu vou pegar rapidinho, eu sei que funciona, eu sei tá fazer. Ali na frente, entendeu? Você não vai... Ah, não, deixa eu pensar aqui. Eu não dei Bertalha, já tem bastante tempo que eu não dou Bertalha. Para. O que é Bertalha? Porque agora eu é que não sei. Não, Bertalha é de comer? É de passar? incrível, não. Bertalha é uma verdura ótima para o intestino, enfim, é muito gostosa. Que legal. E eu também não comia, coloquei na rotina da nossa casa e a gente come usualmente. Mas é isso, a vida corrida faz você não ficar pensando nessa variedade toda e acaba caindo na monotonia alimentar, né? E nos meus estudos sobre alimentação infantil, eu comecei a entender a importância da variedade na alimentação. Então, uma das coisas mais importantes em relação à alimentação para bebês e crianças é você conseguir expor eles a uma variedade de alimentos, texturas e sabores muito grande. E aí, a melhor coisa que você pode fazer é estar sempre apresentando alimentos diferentes. Legal. E isso acho que principalmente nessa primeira infância. É isso. Não é? Porque é difícil você pegar uma criança com 5 anos que de repente nunca comeu Bertalha e fazer ela comer ali, né, neste momento. Falar, não, agora você vai gostar de comer isso. Se ela nunca provou. E eu acho que aí olhando por mim, né, um grande erro de nós, pais, é que a gente oferece aquilo que a gente gosta de comer. E aí a gente priva os nossos filhos de experimentarem uma coisa que eles podem gostar, né? Do meu filho não precisa comer só o que eu gosto de comer, tem que ter as preferências dele. Mas é difícil, porque como é que eu preparo uma coisa que eu também não como? Exatamente. Você se apaixonou pelo problema. Totalmente, me apaixonei pelo problema. E aí eu acho que a cereja do bolo que faltava, eu estava na pandemia, no interior, com meus pais, e a madrinha do Matheus, do meu primeiro filho, estava lá com a gente. E eu estava muito imersa nisso, eu sempre quis empreender, e eu falei, cara, tem um problema aqui com um propósito grande pra gente resolver. E a cereja do bolo que faltava era que eu queria muito empreender com alguém. Eu acho que empreender é uma coisa muito difícil, eu acho que só louco resolve fazer isso. E fazer sozinho eu acho que é uma loucura maior ainda.
né? O dia a dia é muito difícil, um dia você acha que, caraca, tá tudo incrível, o dia seguinte, meu marido fala que não é nem o dia seguinte, depois de 2 horas eu já tô, ai não, vai dar tudo errado, meu Deus, a gente não tá fazendo certo. Então você precisa de alguém para viver aquilo com você, para conseguir dividir. E ela é uma pessoa que eu admiro muito, que tem uma história profissional incrível. E ela topou, então assim, a gente já tinha uma admiração pessoal e profissional, e quando ela topou foi o que precisava para eu me jogar de cabeça. Pedi demissão, ainda sem saber exatamente qual era a solução e o que a gente ia montar. Eu sabia que era alguma coisa relacionada à alimentação para a primeira infância. Vocês começaram em janeiro de 2021. Isso. E a Mima nasceu... Não, então, a gente começou em janeiro de 2021, foi quando eu pedi demissão, e a gente teve um processo muito intenso e profundo de pesquisa para definir o que seria a solução, porque a gente sabia o problema. E aí a gente fez entrevistas com mais de 100 mães, mais de 50 nutricionistas e pediatras, donas de creche, a gente quis pegar todos os stakeholders que estão ali relacionados com esse ambiente. E a gente foi mapeando todos os problemas relacionados a alergias. Tem uma coisa muito difícil de alimentação de crianças, né, que tem algum tipo de alergia. Sim. É difícil para a mãe, muda a rotina da mãe, muda a alimentação da mãe às vezes. Sim, né? Eu fiquei nesse perrengue. A gente suspeitou se o Otto tinha ou não, eu amamentei muito tempo, se ele tinha alergia à proteína do leite, né, que não é a lactose. Muita gente até confunde isso. Lactose é o açúcar do leite, então você consegue retirar o açúcar do leite e fazer produtos sem lactose. Mas você não consegue fazer produto de leite sem a proteína do leite, né? Porque a proteína do leite é o leite em si. Então eu fiquei 76 dias sem consumir nada de leite derivados. É um desespero, porque a gente precisava desse teste, então precisava limpar o meu organismo para limpar o dele. Então você não come em lugar nenhum, você não tem que levar comida para todos os cantos. É um negócio, você não sai, porque como é que você chega na casa de alguém ou, olha, desculpa, tem como fazer sem a manteiga? É muito desagradável. E a alimentação é um ponto crucial, né? Para a criança ficar bem, principalmente quem tem alergia. É isso. Então, e a alergia da proteína do leite eu não tive, mas pela Mima eu convivo com muita gente. É a alergia mais comum no Brasil e é muito difícil mesmo. Imagino que você tenha passado. E aí a gente fez todo esse movimento de pesquisa, de entendimento dos problemas, começou a desenhar a solução, apresentou soluções diferentes para as mães, para testar e tudo mais. E toda essa parte de desenvolvimento de produto, de testes, de desenvolvimento de embalagem, etc., durou 5 meses e a gente lançou a Mima mesmo, a operação começou em maio do ano passado. Lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E aí, de maio até o final do ano foi Rio de Janeiro. Em janeiro desse ano a gente lançou também em Niterói, a gente expandiu para Niterói. E agora, mais recentemente, a gente expandiu para São Paulo também. Eu fiquei super contente porque dia desses eu abri uma caixinha de perguntas no meu Insta e eu falei, olha só, quando eu viajo ou quando eu vou para uma pizzaria, por exemplo, meu filho não come pizza. É engraçado isso, acho que a gente tirou tanto leite da vida dele que hoje ele chega e fala assim, Otto não gosta de pizza, Otto come linguiça. Então ele só come a linguiça calabresa da pizza, mas ele não come a pizza. E aí dia desses eu me vi indo para uma pizzaria tendo que levar potinho de marmitinha de casa de comida para ele, para jantar. Por quê? Porque não ia ter nada que ele quisesse comer. E é uma situação complexa. E aí eu abri uma caixinha de perguntas e falei, gente, como é que vocês fazem, né? No caso de precisar viajar ou de levar comida, vocês levam tudo pronto? E aí me falaram, muita gente colocou lá, Mima, 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 e eu fiquei tão contente porque eu conheci no Rio, mas eu não sabia que ainda estava começando a operação em São Paulo. Ah, que legal, muito bom saber disso. A Mima, a gente tem como missão maior, assim, ajudar a criar uma geração mais saudável. E como que a gente faz isso? A gente faz isso conseguindo levar uma alimentação de qualidade, saudável e variada para a rotina dos bebês e das crianças de uma forma prática para os pais, tá? Então, a gente quer estar na rotina mesmo. Você pode comprar para levar para uma viagem, por exemplo, e aí tem muita gente que leva tanto para viagens nacionais como para fora do Brasil. Ou você pode, então, comprar assim, uma compra única, ou você pode fazer a nossa assinatura. E aí, nessa assinatura, o nosso principal papel é conseguir ajudar a levar variedade. Então a gente tem um cardápio com mais de 100 alimentos diferentes. Uau! Então feijão, não é feijão preto só, é feijão preto, feijão mulatinho,
feijão vermelho, feijão branco, feijão azuki, enfim, tem mais de 8 tipos de feijões. E a gente vai mudando o nosso cardápio a cada 15 dias para ir colocando e inserindo esses alimentos. Então todas as nossas refeições, ela vem com os 5 grupos alimentares, tudo separadinho. Tá, vamos falar quais são os 5 grupos alimentares, até para o pessoal de casa aprender. Lógico. Né? A gente precisa de uma proteína, É de um muito carboidrato, me ajuda. Proteína, carboidrato, leguminosa, legumes e verduras. Bacana. Então, uma coisa super importante, que nem eu nem minha sócia somos profissionais de saúde, né? A gente se conheceu na faculdade de engenharia de produção, a gente se conheceu na faculdade. E a primeira coisa que a gente fez quando a gente foi montar a empresa foi montar um conselho de saúde e ciência. Então, todas as empresas, startups têm conselhos estratégicos, né? A gente também tem nossos advisors e conselheiros, mas a gente montou um conselho de saúde e ciência que é feito por profissionais de saúde diferentes, de especialidades diferentes. Então, a gente tem nutróloga, nutricionista, pediatra, que ajudou a gente a montar todos os produtos e serviços que a gente tem e ajuda a gente ainda periodicamente. Perfeito. Com toda a evolução. E a gente tem nutricionistas na nossa equipe também, que são responsáveis por montar os cardápios, por fazer assessoria com os clientes e tudo mais. Então, mas enfim, eu estava contando que a gente tem produtos tanto para rotina de viagens, rotina de, eu quero levar para um restaurante, como você estava falando, como para quem quer ter no dia a dia e levar mais variedade para dentro de casa. Então, a gente tem cliente que faz todos os almoços e jantares com a gente, como a gente tem alguns que recebem quinzenalmente para poder usar no final de semana, porque não quer se preocupar no final de semana, tem que cozinhar e coisa do tipo. Como a gente tem pessoas que têm uma assinatura mensal, recebem 8 refeições mensais, para ter, só para dar aquela variedade que você não está acostumada, só para receber aquela bertalha que você nunca viu na vida, para receber aquela mostarda, que é uma outra coisa, peixinho da horta. Peixinho da horta é uma coisa que quase ninguém sabe o que é. É uma folha que é super gostosa. A gente, várias vezes, a gente já recebeu de enviar, a gente envia lá o plano, né? Essa refeição tem arroz, feijão, cenoura, peixinho da horta. E aí a pessoa fala, olha, mas essa refeição não veio com peixe. O peixe. Não é peixe. Exato, não é um peixe. Então é muito legal de ir educando a família também. Isso foi uma coisa que, eu não sei pra você, mas mudou pra mim, assim. Eu me eduquei muito mais depois que as crianças nasceram e passei a comer muito melhor também. Eu acho que é muito importante as crianças verem a gente comendo também. Eu parto muito desse princípio. Eu sou exemplo. Então, meu filho me vê comendo um brócolis, ele vai entender que ele tem que comer o brócolis também. Não adianta nada eu colocar no prato dele uma coisa e comer outra. Então, eu acreditei muito, fiz assim como você, estudei muito sobre introdução alimentar, né? Eu vi que a história da papinha tinha caído por água abaixo há um bom tempo. Hoje em dia, a gente estimula as crianças a entenderem as texturas dos alimentos, né? Então a gente não preparar também o alimento da mesma forma sempre. Teve uma fase que meu filho não gostava de comer, o que era? Acho que foi abobrinha cozida, que ela fica meio aguada. E aí um dia eu fiz no forno. E aí no forno ele comeu. Então talvez é você inovar o modo, né, a forma de preparar e oferecer para a criança mais de uma vez. Uma coisa que eu achei muito interessante da Mima é esse relatório no final do mês para quem é assinante de tudo que foi oferecido para a criança naquele mês, né? Então, qual foi a variedade de alimentos que a criança experimentou, o que estava incluído, qual foi a percepção da criança, comeu bem esse tipo de alimento, esse aqui ele ainda não gostou muito. É exatamente isso, Nath. Você tocou em alguns pontos muito importantes, assim, eu acho que esses primeiros anos de vida, a mãe fica muito ansiosa, né, com a introdução alimentar, meu Deus, ele tem que comer e tudo mais. Eu acho que é muito importante entender que é um momento de experimentação. É um momento onde o cuidador, e a responsabilidade nossa como cuidador, é apresentar alimentos de qualidade e variedade para aquela criança. Ela tem que ser, é um momento de autonomia da criança, de entender o que ela quer comer, a quantidade que ela quer comer, da gente respeitar também, né, a criança nesse momento, e a gente, como cuidador, apresentar variedade. E é isso que a Mima faz, a gente leva essa variedade e a gente tem esse mapa de evolução alimentar que você estava comentando, que é um mapa para assinantes, que a gente apresenta todos os alimentos que a criança foi exposta ao longo da jornada com a gente. Para quem é assinante, a gente tem outros serviços também, a gente tem assessoria de nutricionista, que é uma ajuda para
qualquer assinante poder tirar dúvidas que aparecem, ansiedades, né? A gente tem lá a nossa equipe de nutricionistas que está à disposição para tirar dúvidas. E a gente tem o Kit Mimo Encantado. Uau, me conte mais. O Mimo Encantado são utensílios lúdicos que a gente envia uma vez por mês para a criança se aproximar do mundo de alimentação de uma forma leve e divertida. A gente acredita muito e a gente quer levar isso, né, para a rotina da família, não é simplesmente entregar a comida, é fazer a criança gostar de comer. Tem que ser um prazer comer, Tem que desde ser um sempre. prazer, comer é uma delícia, sabe? Então a gente quer estimular isso. E aí a gente envia uma vez por mês utensílios que vão desde... Ai, o melhor, que funciona muito, é um garfinho de bichinho. Matheus não quer comer cenoura, tá bom, não quer, passa 3 meses sem comer cenoura, e é normal Eles fazem isso. O O Otto adorava abóbora, aí de repente não comia abóbora por nada. Eu falei, o que aconteceu? Aí, mas eu sempre seguia ali, ó, oferecendo. Aí um dia ele voltou a comer abóbora. É isso, eu falei, são ótimo. fases, é exatamente isso. E aí esse garfinho de bichinho ajuda muito. Você corta a cenourinha lá, coloca o elefantinho, o leãozinho, o ursinho. Aí eles querem pegar pra comer com o ursinho. Ai, tá vendo? Aí tem o garfinho, tem os adesivos de frutinhas, legumes, aí a minha casa é toda adesivada. E isso é muito legal, porque você também traz pra eles o reconhecimento dos alimentos. Eu, às vezes, levo, por conta da pandemia, a gente tem bebê de pandemia, né? Então eu fiquei muito tempo sem sair com o Otto pra fazer as coisas básicas, que se não fosse uma pandemia eu levaria, que é fazer um mercado, um hortifruti, feira. E aí quando eu comecei a levar, eu falei, ó, isso aqui é a cenoura inteira, é aquela que você come no seu prato. A apresentação dos alimentos também é muito importante. É, totalmente. A gente fala, o Kit Mimo Encantado, ele tem como ideia explorar os 5 sentidos. Legal. E é muito importante você explorar os 5 sentidos com a criança. Então, desde... tem um que é super, enfim, básico, mas com 6 meses, né, que é ali bem o comecinho da introdução alimentar, a criança tem muito nojinho de tocar nas coisas. Então tem um Kit Mimo Encantado que a gente dá uma receita, manda a gelatina incolor pra mãe fazer uma gelatina e colocar, pode ser frutinhas dentro, como pode ser brinquedos da criança dentro, só pra ela ficar mexendo e ela perder nojinho da textura. Legal. Então tem uma coisa nesse Fantástico. sentido. Tem outros que são... Tem um que é legal também, que são os leguminhos de feltro, que é justamente para você nomear os alimentos. Bacana. Então ela recebe um tomatinho, um pepino, uma berinjela. Legal. E aí o Otto tá brincando de tomate e depois quando ele vai pra comer, ele, putz, que legal, é o meu brinquedo, deixa eu comer também, sabe? Então tem coisas nessa linha. Fantástico. Essa coisa da exploração do alimento, eu acho fundamental. Eu falo que o primeiro mês da introdução alimentar, né, então a gente precisa respeitar os 6 meses da criança, os sinais de prontidão, que eu também fui estudando sobre isso, o reflexo de Gag, que é aquela questão, né, que é aquele medo que a gente tem da criança engasgar, porque muitos pais querem oferecer a papinha por conta desta segurança, mas a criança precisa aprender a lidar com alimentos sólidos. E aí o que eu estudei é que a criança ficou durante 6 meses só engolindo coisa líquida, né? O leite ali, seja materno, seja fórmula. A partir do momento em que ela engole alguma coisa sólida, ela vai ter um reflexo de colocar isso para fora, é próprio do nosso organismo. E parece um engasgo, mas não é. O que diferencia é muito aquela sensação de que a criança vai ficando vermelha, roxa, sem ar, que dá um engasgo, e o reflexo de Gag ela só tem aquele movimento de expulsão e ela resolve sozinha. Então eu tive muita calma nesse momento. Minha mãe falava, você é maluca? Essa criança tá engasgando. Eu falava, não tá, porque às vezes eu punha uma chamada de vídeo pra ela ver ele comendo. Eu falei, não tá, calma, que ele vai resolver sozinho. E vira e mexe, ele só dava aquela... até engraçado. E o negócio sai dali sozinho. Mas essa exploração, por quê? Porque a criança não sabe que o alimento alimenta. Que o alimento tá ali pra saciar a fome. Então eu me senti assim, aquele primeiro mês, uma louca de colocar a comida no prato da criança pra ele não comer, né? Então ele brincava com a comida, ele amassava, cheirava, punha no cabelo, jogava. Mas eu falei, todo mundo diz que é assim que funciona, então eu vou acreditar que vai dar certo. E deu super certo. Eu acho que isso fez uma grande diferença no que eu vejo hoje, na forma que ele se alimenta hoje. Ele lida super bem com a comida, ele escolhe o que ele quer comer. Então eu falo, filho, hoje você quer comer abóbora ou cenoura? Né? E ele fala, eu quero cenoura. Não porque ele não gosta da abóbora, mas porque ele quer a cenoura. E eu já tentei enganar às vezes ele também, né?
com 10 meses mais ou menos, eu cheguei pra ele um dia, não tinha abóbora em casa, e ele tava numa fase que ele queria comer abóbora todo dia. Aí eu falei, cenoura, laranja, tudo meio parecido. Ó, mamãe fez abóbora pra você, era cenoura. Depois o primeiro pedaço fez assim. Aí eu falei, filho, não, desculpa, não esse dá é pra enganar. cenoura. Aí ele foi e comeu como cenoura. Por quê? Porque o cérebro dele já estava acostumado a entender e identificar os alimentos. Isso também é importante para a vida adulta, não é? É muito, muito importante. Assim, você falou tudo. Os primeiros meses são meses de experimentação. E isso traz uma ansiedade muito grande para as mães. Eu acho que um outro ponto importante é que a jornada não vai ser igual para todo Todas mundo, as crianças. para todas as crianças. Eu tenho 2 filhos e foi completamente diferente a introdução alimentar deles. O Mate, ele com 6 meses, assim, a pediatra não acreditava quando eu mandava foto do prato que ele estava comendo. Ele comia prato, assim, Super enorme. bem. Tudo. Ele quase não passou pela fase de amassadinho, de coisinha, porque tem também toda a questão dos métodos, né, LW, não. Eu sempre optei, na Mima a gente também faz isso, o método participativo. Eu misturei também. A gente também e que é você tem ali o amassadinho, né, então acho que até isso é importante de falar também, que lá na Mima a gente tem todas as refeições adaptadas para cada uma das idades. Isso é muito bom, então, porque muda, por mais que você faça o LW, não é só você dar alimento inteiro para criança, tá tudo certo. É isso, exatamente. Então, assim, a gente usa como referência o guia do Ministério da Saúde para crianças abaixo de 2 anos. Tá. Então, com 6 meses a comida tá um pouco mais amassadinha, depois começam pedacinhos maiores. Tá. E a gente sempre tenta dar em todas as refeições pelo menos um alimento maiorzinho que dê para a criança comer com a mão. Então, a gente faz um misto ali de uma participativa, né, onde tem a autonomia da criança para ela pegar alguns alimentos e também o amassadinho para a mãe dar com a colher. Mas eu estava falando que é diferente entre crianças, né? E o Matheus, ele desde cedo, com 6 meses, batia um pratão. E a Helena, ela teve um processo muito mais lento. Ela teve toda essa questão de entender que era um alimento, que ia passar a alimentar ela e tudo mais. Então, assim, ela foi começar a comer mesmo com 8 meses. E mesmo eu, que já estava estudando, tive que, cara, controlar muito a minha ansiedade pra não pirar e, meu Deus... O que eu vou fazer com essa menina? Ela não vai comer, né? Acho que não existe ninguém muito que... Não. As pessoas às vezes comem menos ou mais, mas que não gostam de comer é mais Exatamente. difícil, né? E você recebe, por exemplo, algum feedback das mães que, poxa, meu filho não comia determinado alimento e aí eu passei a colocar com Mima e talvez por causa do jeito de temperar, da textura que vocês enviam, a criança passou a comer? A gente recebe muitos, graças a Deus, assim, é o que move nossos dias quando a gente recebe e-mails, depoimentos de WhatsApp falando. A gente tem o nosso primeiro cliente, na verdade, ele começou com a gente, ele tinha 7 meses e ele acabou de fazer 2 anos, agora em outubro. E ele tá com a gente desde então. Ele faz almoço e jantar com a gente todas as refeições. Uau! Então, assim, esse pra mim é o maior case de, cara, a gente tá fazendo alguma coisa certa. Mas a gente recebe vários depoimentos. Teve um que foi muito legal. A nossa comida, grande parte dos alimentos, eles vão em cubinhos. Então, é um cubinho de arroz, um cubinho de feijão, um cubinho de caldinho de feijão. Que foi uma opção nossa por fazer isso pela praticidade e porque muitas mães já estavam acostumadas a fazer isso em casa, porque a gente faz na forminha de gelo. Isso, muitas nutricionistas materno-infantis recomendam, né, para ajudar ali na praticidade. Então a gente optou por fazer dessa forma e virou uma marca mesmo, os cubinhos. Então uma cliente nossa um dia falou: nossa, a minha filha tá amando o momento da refeição, ela pede os cubinhos. Mamãe, quero comer os cubinhos. E aí ela participa da experiência de abrir a refeição, ver os cubinhos, separar os cubinhos, descongelar os cubinhos. Eu achei, olhando pra Mima, um grande diferencial ser comida orgânica. Porque eu fiz acompanhamento com neuropediatra também, com o Otto, e uma tecla que ela bateu muito é que eu trocasse as minhas panelas, que eu diminuísse a quantidade de industrializados, claro, né? Mas que toda essa questão de agrotóxico e tal, para a criança, para o desenvolvimento neurológico, é muito ruim, né? A gente acaba tendo aí alimentos extremamente
bombardeados, Nocivos. né, e nocivos à nossa saúde. Isso foi uma escolha muito bem pensada de vocês, né? Muito. E complexa, porque também achar essa variedade de alimentos orgânicos não é fácil. Não, é muito importante. Essa questão dos alimentos orgânicos para crianças até 10 anos de idade é muito importante, justamente pelo que você estava falando, de uma fase de desenvolvimento neurológico e tudo mais. E todos os órgãos reguladores, né, eles botam os parâmetros de agrotóxicos dos alimentos considerando um adulto e o peso de um adulto. E a criança tem um peso muito menor do que isso. Então, acaba sendo muito mais nocivo para a criança do que é para um adulto. Então, por isso, a nossa escolha em usar e priorizar alimentos orgânicos e de pequenos produtores. Que aí é uma outra questão, que é uma questão já ambiental. Então, quando a gente foi montar a empresa, a gente foi pensando no detalhe de cada coisa. E eu acho que tem uma outra questão que é muito importante também de ser falada, Nath, que é o uso do ultracongelamento. Tá? Sim, eu assim, aí agora antes de você falar, eu vou falar do meu lado como mãe. É muito complexo você querer cuidar da alimentação do seu filho se você não tem uma pessoa para fazer esse alimento todos os dias fresquinho e não congelar. Aí eu falo, então é melhor fazer só uma macarronada porque tá fresquinha, ou é melhor eu ter ali um feijão congelado, um arrozinho congelado, uma carninha congelada e de repente só prepara um legume ou outro na hora. Eu acho que existe o mundo ideal e o mundo real, e quando a gente consegue conciliar essas duas coisas, é o mundo perfeito, porque você fala, poxa, eu tô atendendo às necessidades dos nutrientes que ele precisa, eu tô conseguindo ter uma vida organizada minimamente, porque isso também requer ali uma previsibilidade, e ao mesmo tempo, eu sou uma só, né? Eu tenho que cuidar da minha vida, fazer meu trabalho, tem tantas outras coisas. E eu vejo muita gente com preconceito em relação a congelar alimentos. Você tá me falando do ultra congelado, eu imagino que isso deva ter aí alguma diferença. Exato. Isso é uma tecnologia, tá, que já existe, onde o alimento ele é congelado muito rápido. Então, o alimento vai a temperaturas que chegam às vezes a menos 20, menos 30 graus. É como se fosse um micro-ondas ao contrário. Tá. Então, você aquece rápido, você congela muito rápido, ele vai no núcleo do alimento. E o que isso faz? Ele faz com que você preserve a textura, o sabor e, mais importante do que tudo, os nutrientes daquele alimento. Maravilha. Entendeu? Então, você vai ver que o descongelamento, depois que você descongela, é totalmente diferente de quando você congela na sua casa. Não forma aqueles cristalzinhos de gelo que formam em cima e que depois que você descongela fica aquela coisa aguada. Não fica isso. Então, foi uma coisa que a gente foi correr atrás para fazer, para implementar na Mima. E foi um assunto que eu estudei muito também. Conversei com muitos pediatras, com muitos nutricionistas, e que hoje todo mundo dá o aval. E é isso que você falou. Vamos conseguir dar o melhor dentro do que a gente consegue, né? Porque é isso que eu falo, às vezes você quer dar uma variedade, mas você não consegue fazer, aí você também não dá. Fica um negócio que é quase pior, né? Fazer isso. Ô Paula, agora você precisou de coragem e determinação para empreender dessa forma, né? Uma empresa que hoje, que começou na verdade no Rio, foi para Niterói, está começando aqui em São Paulo, com 2 filhos pequenos. Como é que é lidar com esse misto de sentimentos? Eu não vou nem falar rodar pratinho, eu vou falar com um misto de sentimentos, porque a sua cabeça tem que estar conectada em milhares de funções ao mesmo tempo, não é? É muito difícil, Nath. Tá sendo uma fase, assim, de muito desenvolvimento. Eu sou uma pessoa muito prática, engenheira, objetiva, 01. Então, assim, de forma prática, eu olho e eu falo, cara, eu tô fazendo bem, sabe? Eu trabalho, minha empresa tá crescendo, eu sou uma boa mãe, eu sou carinhosa, meus filhos são super carinhosos comigo, faço exercício, eu tiro tempo pra sair, eu e meu marido, mas aqui dentro o sentimento sabe, não é todo dia, graças a Deus, eu tento não alimentar esse sentimento, mas existe um sentimento de culpa o tempo inteiro, de, cara, eu não tô sendo a melhor sócia que eu poderia ser, não tô sendo a melhor mãe que eu poderia ser. É um sentimento que vai e vem, assim, e é uma coisa que eu tenho que lidar no dia a dia mesmo.
e trabalhar com a psicóloga para... Você então ainda arruma tempo pra fazer terapia também. Como se não bastasse, gente. É isso. A gente ainda vai arrumando tempo pra fazer coisas que mexem também com a nossa parte emocional, né? Porque você veio lidar com a dor de muitas mães. A gente se vê, às vezes, sem uma rede de apoio para conseguir ter tempo de cuidar do filho, principalmente dessa parte alimentar, né? Eu vejo muitas pessoas falando, meu filho não toma suco, mas aí come chocolate. Você fala um negócio meio desconexo. O suco virou vilão, mas o chocolate tá tudo bem. Aí você fala, pô, peraí, mas um docinho. Quando o adulto não come um doce, você fala, nossa, que determinação, parabéns. Aí quando a criança não come doce, você fala, ai, tadinho, né? Então, é complexo isso tudo dentro da nossa cabeça. E aí eu vejo a questão da culpa mesmo tomando conta de todas nós, assim. Eu acho que muito mais do lado feminino do que do lado masculino. Eu não sei porque você vê homens empreendendo, homens sendo pais, homens sendo maridos, homens sendo atletas, e tá tudo bem, né? Por que você acha que vem isso? Você acha que é uma cobrança da sociedade, é uma cobrança que vem do nosso passado, que ficou enraizada e que a gente está aprendendo, igual você falou, não alimentar esse tipo de sentimento diariamente? Eu não sei, eu vivo muito isso na minha casa. Eu acho que tem um pouco dessa questão que você falou de enraizada do passado, né, da figura, do que deveria ser a mãe ali, cuidando dos filhos. Na minha casa, cara, meu marido é incrível, e assim, não falando como marido, mas como pai, ele não ajuda, ele de fato faz tudo, ele sabe o horário do remédio, tal, ele tem a carga mental junto comigo, e ele também é empreendedor e ele não sofre que nem eu sofro. É mesmo? Não sofre, e ele tenta me ajudar com isso, de tipo, Paula, relaxa, cara, você tá fazendo o seu melhor, você é uma mãe ótima, sempre que eu tô nessa noia, nessa piração, mas eu acho incrível que ele não sofre como eu sofro, e eu acho que é isso que você tava falando, de a gente carrega uma coisa, né, de um ideal do que deveria ser e que a gente não tá fazendo. E eu acho que não existe o tipo perfeito. Existe o perfeito pra Paula, o perfeito pra Nath, o perfeito pra você que tá aí acompanhando. A gente tem que entender aquilo que nos satisfaz, porque o que adianta, né, olhando você, eu conheço a Paula aí há mais tempo, e eu sei que a gente olha aqui uma mulher delicada, feminina, mas isso aqui, chega na empresa, tá bom, próximo, vai, já entendi, vamos lá. Ela é super dinâmica, você tem um pensamento extremamente ágil, então eu sei que pra você o trabalho é extremamente importante, porque faz parte de quem é você, né, da sua individualidade, isso te traz um brilho, te traz uma energia, e a gente também não pode se apagar, né, porque virou mãe. E o ponto tá aí, em equilibrar todas essas funções diante do que te satisfaz a cada uma de nós. Né? Talvez uma pessoa que não tenha esse mesmo brilho ao trabalhar e se dedique inteiramente à família, o brilho dela tá ali e tá tudo bem. O que eu acho que não dá pra ter uma cobrança nossa pra quando, estão querendo que eu seja diferente, aí eu acho que a gente tem que botar um pouco o pé no freio. E da própria sociedade, né? Falar, imagina se o seu marido é mesmo, Paulo, olha, você realmente está deixando passar aqui, coitado das crianças, você não foi buscar nessa semana na escola, né? Seria uma carga mental muito maior. Eu acho que esse é um ponto que eu tento trabalhar muito comigo, eu tô fazendo uma coisa com um propósito maior para a sociedade, isso me preenche muito, e é um propósito maior para a sociedade e é um propósito para mim, porque é algo que eu quero, que eu me sinto preenchida, sabe? E isso é importante para eu ser uma melhor mãe. É importante para eu voltar para casa feliz, é importante para eu voltar para casa amorosa, é importante que eu esteja realizando meus sonhos. E eu quero isso como exemplo para eles também, né? Eu quero que eles me vejam com orgulho. E eu respeito e admiro muito mães que escolheram e que escolhem todos os dias estar com seus filhos em casa, né? Mas isso não funciona pra mim. Eu acho que cada pessoa tem que escolher o que funciona pra ela, pra justamente poder dar o seu potencial máximo
dentro do que você escolheu. Cada uma de nós vai escolher a sua jornada. É isso. Né? Eu queria muito te agradecer pelo bate-papo, te agradecer pela iniciativa, porque assim como eu acredito que muitas outras mães se beneficiam da Jornada Mima, porque a gente sabe que cuidar de tudo que envolve a maternidade, que envolve a nossa vida pessoal, né, é complicado, e ainda tem que pensar, né, em organizar os 5 tipos, né, de alimentos que a gente precisa colocar no prato do nosso filho todos os dias para que ele cresça e se desenvolva bem, seria mais uma função. E a gente conseguir ter esse apoio da Mima é algo que trouxe pra gente aí uma tranquilidade em alguns momentos, e até como você disse, do seu primeiro cliente todos os dias, né? Que bom, Nath, adorei o papo, foi super gostoso. Muito obrigada pela possibilidade de estar aqui contando Obrigada um pouquinho. a você. E eu queria muito agradecer vocês aí também que me indicaram a Mima através da caixinha lá, né? Quem não conhece, quiser seguir, @jornadamima lá no Instagram, para que você possa também, quem sabe, mimar o seu filho.